Pessoal, tô com alguns sarrafos de obra aqui, resto de construção, tá com cimento, vou limpar isso ainda, mas vai dar para fazermos a aula de hoje. É importante que você veja que é possível fazer com qualquer madeira. Nós vamos fazer um pezinho retrô para mesinhas de cabeceira de cama, móveizinhos pequenos, armáriozinhos que não carreguem muito peso, por exemplo, que vá suportar CDs, livros, DVDs, um abajur, coisas mínimas. Não é um móvel que você vai sentar em cima, que você vai pôr uma televisão antiga em cima, uma coisa pesada, porque ele não vai suportar. Então será o nosso primeiro pé retrô. Mais pra frente faremos outros modelos de pés retrôs, mais reforçados, outros modelos, outros tipos, mas esse será o mais simples, o mais fácil de fazer, mais rápido e mais barato, para que você até aprenda a fazê-lo. Você pode fazer com sarrafo de 5, você pode fazer com sarrafo de 10, resto de sarrafo, o que você tiver aí. Eu trouxe um de 5 para você poder entender mais ou menos o cálculo. Eu vou limpar esse daqui, vou marcar daqui para cá 5 centímetros, vou cortar ele com 5, transformá-lo num sarrafinho de 5. Para poder fazer o mesmo procedimento que eu vou fazer, as medidas eu vou passar para esse. Que esse que é o que será utilizado. Eu vou limpar ele todo, vou riscar, vou cortar em 5 para ir fazer os riscos. Mas eu vou te ensinar já fazendo de 5, que é o mais prático, mais fácil, para você pegar o jeito. Passar uma grosa velha nele, para remover aquele excesso de cimento. Depois eu raspo com o formão em pé, depois eu venho com a plana dando acabamento nele, tirando esse resto de cimento. Eu já fiz isso para nós podermos colocá-lo de forma alinhada na bancada e que você possa entender melhor. Pessoal, dada aquela rápida removida, vamos fingir que é um sarrafo normal, que já está limpo, de 5, para você entender. Eu vou fazer ele mais ou menos, vou fazer esse pé retrô com 20 centímetros. Mais do que isso, 20, 25. Mais do que isso, ele já vai ficar mais fraco ainda. Até 25 ele suporta mais ou menos, como eu disse, você não vai colocar coisa muito pesada nele. Mas de 20 a 25 tá ótimo. Tracei os 20 aqui. Vou riscar. Eu arrumei um lápis de cor preto, que fica mais fácil para você até enxergar o risco. Ok, primeira coisa que nós vamos fazer agora, simulando que esse já fosse um sarrafo limpo, eu vou jogar aqui para cá, ele tem 5. Esse nem 5 não tem, esse aqui tá com 4, tá 4,5, mas vamos fingir que ele tivesse 5. Daqui para cá, eu vou jogar 3,5 centímetros na outra ponta dele. Pega uma régua, liga dessa ponta até essa marcação. Tá feita a nossa marcação. Nós vamos cortar essa parte dele. É assim que eu quero ele. Um lado reto, um lado com caimento. Para que ele não perca a força para o que nós vamos fazer. Ok. Você já viu como é que risca ele? Não é difícil. Eu vou, como eu disse, marcar. Essa peça tá até com furos, não tem problema. É só um exemplo. Eu vou marcar da borda para dentro 5. E a gente já volta para não perdermos tempo. Pessoal, dei uma limpada nela. Os dois lados, em cima. Tirei aquele aspecto todo bruto com a massa. Aquele aspecto feio. Agora nós vamos marcar aqui rapidinho. Da borda para dentro 5 centímetros. É onde eu vou cortar um sarrafo de 5 aqui. Eu vou marcar em 2 lugares, vou fazer aquele traço que você já sabe. E eu já vou aproveitar e vou marcar. Vou conferir isso no esquadro. Ela não tá legal não, tem que cortar a ponta. Então eu já vou traçar aqui 90 graus exatos. Daqui pra cá eu já vou jogar 20. Eu vou até fazer isso no trilho para ser mais rápido. Eu vou botar um marcador de 20 centímetros no trilho para que os dois já saiam exatamente iguais. Ou eu posso cortar também na serra, naquele nosso cross-cutting, naquela mesa deslizante que nós fizemos. A única mesa deslizante que você viu até agora com limitador, que você consegue controlar o limite, o tamanho que você quer para cortes repetidos. Então eu posso colocar lá e cortar. Exatamente, eu corto essa beirada, marco 20 centímetros e corto mais 20. É uma opção que eu tenho também. Então eu vou riscar isso aqui agora. Essa beirada que vai sair aqui já vai para o lixo. Dessa ponta eu vou ter que marcar de novo 20 centímetros. Ok, tá certinho. Então eu tenho aqui os 20 centímetros, então você já sabe. Dessa ponta aqui é 5, dessa ponta aqui é 3,5. Aquele corte que você já sabe que nós vamos fazer no trilho para ganhar tempo, para ser mais rápido. Você pode fazer com o serrote, se tiver sem serra circular, sem o trilho, sem a serra de bancada, você pode fazer isso no serrote. Tá aqui. Eu vou dar um traçado nele aqui para ligar essa ponta na diagonal. Tá feito. Tá riscado. Então agora eu vou fazer o corte e nós vamos marcar. Eu vou cortar 2 sarrafos de 5 centímetros de largura por 20. O comum, o normal, no trilho, para ganharmos tempo. E aí a gente vai fazer esse corte na diagonal para você aprender a fazer esse corte na diagonal. Aí eu monto o trilho aqui rapidinho para nós fazermos o gabarito, a marcação, como é que nós vamos cortar isso na diagonal no trilho de forma exata. Para depois fazermos os chanfros, aquela parte que ele vai ficar deitado, inclinado em mais ou menos alguns graus, em 20 graus, 15 graus. Nós vamos ver o que vai ficar legal para nós fazermos esse chanfro em cima e embaixo, que é a inclinação dele.
Pessoal, aproveitei para fazer uma melhoria no meu trilho, que eu também vou te passar, que é importante. Eu já coloquei o esquadro aqui, daquela última vez que fizemos aquela plataforma nova, aquela base nova de onde foi marcado a linha de corte. Dela eu coloquei o esquadro, marquei 90 graus, preguei esse sarrafinho de MDF aqui. Para quê? Para que eu tenha os 90 graus. Eu encosto a madeira aqui, eu sei que o corte vai sair 90 graus exatos. Ok. Quando eu quero repetição, igual temos no nosso cross-cutting, na nossa mesa deslizante, como eu já disse, que é a única mesa deslizante que tem limitador para cortes repetidos. Eu fiz o mesmo procedimento, eu tirei aquele limitador da mesa deslizante, que tem o oblongo, fiz um furo aqui, coloquei uma borboleta para parafusar por baixo, eu consigo regular um limitador aqui. Então agora eu consigo medir da linha para cá o tamanho que eu quero cortar. Por exemplo, eu vou cortar com 22, eu vou cortar com 20, mas eu vou botar 22,5 para dar um tamanho melhor. Então eu posso medir da minha linha de corte agora até aqui, os 22,5. Trago o limitador aqui. Tá batendo no 22,5 aqui exatamente na minha linha, no final da minha linha, pra lá, que é onde vai ser o corte, a peça que vai sobrar, ela tem que estar da linha pra fora. Pra cá é a parte que sobra, a parte que passa a lâmina, então eu não conto. Encostei aqui, eu só aperto a borboleta. Eu vou te mostrar agora na prática isso. Aqui tá o sarrafo que eu vou cortar. Eu ainda não cortei aquela lateral, mas é só pra te mostrar se fosse o corte de 90 graus. Eu vou encostar ele aqui. Encosto no limite, eu vou passar. Tiro essa peça, boto outra, passo a serra aqui e corto. Assim eu vou cortar 4 pés do mesmo tamanho, 8 pés, a quantidade que eu precisar de peças repetidas do mesmo tamanho com esse limitador. Eu posso soltar e ajustar o comprimento, o limite. Se eu precisar do maior, eu faço maior. Esse daqui é aquele da mesa deslizante, você pode fazer ele mais comprido também. Ou seja, eu ganho mais uma função no trilho. Já era pra ter feito isso há muito tempo, tava precisando dessa função. Para não perder tempo agora, aproveitei o próprio limitador da mesa deslizante. Mas você faz um para sua mesa deslizante e faz um outro para o seu trilho, como eu vou fazer no futuro, um próprio somente para cá, para ganharmos tempo. Bom, vou cortar, a gente já volta. Pessoal, aquilo que você já sabe, coloquei ele aqui, eu coloquei aquela régua guia que a gente fez na outra aula, prendi, tinha feito um traço aqui dos lados, eu sempre uso o esquadro para traçar dos lados, porque esse risco e esse risco desse lado, eu boto referente nessa ponta aqui que já está cortada e nessa ponta aqui sempre para lá. Da linha para cá, vai ficar sempre a parte que eu vou cortar, que eu vou usar, no caso, a parte que eu quero. Daqui para cá é a sobra. Então eu coloquei rente aqui, passei a serra aqui, cortei os dois com 5 centímetros de largura. Agora a gente vai fazer o risco. Tava com 20, eu aumentei um pouco. Vou ter que fazer o risco de novo agora nesse. Não tem problema. Eu vou marcar daqui pra cá agora os 3,5 centímetros e vou fazer aquela linha. Mesma coisa aqui. Eu vou marcar daqui pra cá 3,5 e vou fazer a linha. Uma dica importante que eu vou te dar agora. Você vai fazer o seu sempre entre 20 e 25 centímetros. Aqui você vai deixar sempre essa distância, entre 3,5 no máximo 4. Aqui entre 5 e 5,5. Por quê? Mais do que isso, muito grosso. Ele fica feio, ele fica estranho, não vai ficar legal, não vai dar uma aparência legal, não é uma coisa profissional. Esteticamente ele vai ficar horrível, pra ser sincero. Então é muito importante que você respeite essas medidas para que ele fique esteticamente uma coisa vendável, uma coisa que tenha mercado, uma coisa que saia. Eu vou fazer os riscos aqui, daqui pra cá 3,5 e o traço novo. Aí eu vou dar uma limpada aqui pra gente montar isso aqui e já começar a fazer os cortes. Você aprender no trilho, você pode fazer também na sua serra, não vai mudar nada. Mas o trilho é mais seguro, você sabe disso, pra fazermos os cortes desses pés. Eu medi aqui, eu vou mostrar pra você como é que ficou. Aqui eu nem risquei porque é a ponta. Esse lado aqui, eu fiz aquele risco que eu te falei que eu continuo sempre ele com o esquadro em 90 graus, porque esse risco eu vou encostar ele aqui na linha, pra remover daqui pra cá. Então eu coloquei batendo com a minha linha de corte aqui, retinho, e esse daqui, ele tem que bater com esse risco aqui. Tem que fazer a continuação desse risco. Eu vou até pôr por cima para ver que você consiga ver. Ele tem que bater certinho. Aí eu joguei a régua um pouquinho de lado, eu consegui. Se não desse, eu colocaria somente aquele sarrafo segurando aqui, aquela ripa, eu teria que colocar aquela ripa prendendo, que nós colocamos o grampo C aqui, fixando ele para que ele não andasse, travava ele aqui para poder cortar. Eu consegui jogar um pouquinho de lado a régua. Se eu não conseguisse, teria que fazer isso. Ou eu pregava uma madeirinha aqui, nessa posição, para que ela não andasse para lá. Então são adaptações que você vai fazer no seu trilho. Tá preso aqui, eu vou fixar essa madeira, vou fixar o grampo C aqui. Depois eu pego a segunda peça, a mesma coisa, eu coloco ali na mesma posição, ela já tá travada, já coloquei as borboletas, já tá apertada a régua guia, não tem como ela se movimentar. E aqui na dela encosta aqui. Então, eu dessa posição, achei a primeira, eu vou cortar 2 pares, 1 par, 10 pares. Os pés, a quantidade que eu quiser aqui, sempre no mesmo tamanho, no mesmo comprimento, na mesma largura. Como eu sempre digo, tudo é gabarito. Eu vou preparar isso aqui pra gente cortar os 2 pés e nós já vamos para os chanfros, que é a terceira parte. Pessoal, fixei o grampo C, tá travado, tá aqui em cima, tá encostado, tá batendo essa quina, encostada no meu limite, que é aquele MDF de 90 graus. A linha tá batendo com a linha daqui. Essa linha tá batendo com essa linha de corda aqui, tá certinho, ele vai cortar reto nessa posição. Tá aí a sobra, tá aí a peça cortada. Vamos só na próxima.
Tá aí o nosso pé. Dá uma soprada, uma limpada com o pincel aqui. Eu sempre falo pra você que esse granulado que sobra, essa serragem que sobra, algum caroço, isso pode afetar o corte. Então eu gosto sempre de dar uma soprada, uma limpada. Agora é só encostar aqui, totalmente na régua. Botar a madeira em cima pra fixar, pra que ela não suba. Prender o grampo C e cortar. Pessoal, segunda tira cortada, tá feito. Vamos agora para o chanfro. Vou dar uma arrumada aqui rápida, vamos marcar esse chanfro. Já vou te ensinar como é que a gente marca o chanfro, como é que a gente marca isso para ser cortado aqui. Vou te mostrar os dois. Então aqui, com o gabarito, não tem como ele sair diferente. Os dois estão exatamente iguais, mesma altura, mesma largura. E assim eu faria mais dois, e mais dois, e mais dois, e assim por diante. Eu trabalharia em série. Pessoal, vamos lá, vamos marcar o chanfro. Os dois estão aqui. Você lembra que tem um lado dele que é o reto e um lado que é o chanfrado, que é o DK, que eu deixei pra cá, pra você ver. Então o que acontece? Se eu chanfrar pro lado chanfrado, colocar ele pra fora pra chanfrar, ele vai ficar esquisito. Se eu chanfrar ele do lado reto, deixando o lado que eu cortei o chanfrado pra dentro do móvel, no caso assim, vai ficar melhor. Você vai entender o que eu vou fazer. O lado reto eu não mexo, na parte de baixo. Então você considera isso, a parte de baixo é o lado reto. A parte chanfrada, a parte que a gente cortou na diagonal, eu conto daqui pra cá 1 centímetro. Vai dar mais ou menos uns 20 graus. Eu tô fazendo a olho, tá? Eu não calculei, eu tô sem sulta aqui. Tenho que pegar o auxiliador pra poder dar um valor exato, mas eu não vou ter como te dar um valor exato agora. Então, como eu faço dessa maneira, é mais fácil você fazer assim. Você fazer direto como eu vou fazer. O lado chanfrado, o lado que foi cortado. Você pega da ponta dele, você marca 1 centímetro. Tá aqui, ó, tô marcando 1 centímetro, acho que não vai dar pra você ver, mas tô marcando 1 centímetro aqui, o lado que eu fui cortado. Mesma coisa desse, aqui na segunda peça. Sempre a parte de baixo. Da pontinha dele pra dentro, 1 centímetro. Eu vou até marcar com o lápis preto pra você ver melhor. Tá aqui 1 centímetro. Tá aqui 1 centímetro. Então eu vou fazer um traço aqui. Aquela mesma coisa que a gente fez na outra peça agora, da ponta em diante. Eu vou pegar dessa pontinha daqui até esse 1 centímetro. Eu vou ter que colocar na mesa para poder fazer melhor. Eu vou fazer um negócio só para você. Na mão é mais difícil, só para você entender. Vai ser esse traço aqui. Eu vou ligar dessa ponta até essa ponta que eu marquei aqui 1 centímetro. E daqui, como é que eu faço a parte de cima? A parte de cima é o contrário. Eu subi 1 centímetro dessa ponta para cima no lado chanfrado. Agora eu venho na parte de cima, o lado reto, e faço o mesmo 1 centímetro dessa ponta para cá. Eu vou medir 1 centímetro aqui. Exatamente da ponta eu marco e eu risco 1 centímetro na diagonal. Porque aqui eu vou fazer o mesmo risco desse 1 centímetro para a pontinha do chanfrado. Eu só inverti. É algo muito simples. Então ele vai ficar assim. Eu vou fazer o mesmo nessa peça daqui. Eu vou riscar e a gente vai fazer a marcação para cortar isso aqui exato. Vou dar uma limpada rápida aqui, porque essa é a forma mais fácil de fazer isso, mais exata, que vai te dar um ângulo legal, um ângulo seguro, que vai ficar bonito e não vai ter como, e dificilmente vai te dar erro. Ah, outra coisa que eu esqueça. Riscou aqui, bota os quadros aqui do lado. Sempre faz esse mesmo risco, tanto para a serra, quanto para o serrote, quanto para o trilho. Marca aqui ele, passa um traço, faz a continuação nesse risco desse lado. Marcou aqui, pegou aqui, riscou. Ele vai ficar de lado aqui. Na verdade vai ficar assim, naquela linha de corte. Então você sabe aonde a lâmina vai começar. Sem essa lateral aqui marcada, igual a gente marcou aqui na frente quando foi cortar o chanfro. Sem essa marcação aqui, dificilmente você seguir aqui no trilho. Isso também vai servir para a serra, para o serrote, a mesma coisa. Se fosse no serrote, eu vou colocar preso na morcinha, eu vou serrar, eu vou olhando o serrote aqui, vou olhando o serrote aqui. Não tem como dar errado. Eu coloquei já ele aqui, tá preso. Eu vou tentar trazer para cá para que você veja melhor. Ele tá aqui em cima. Vou tentar colocar para você ver. Ele tá bem na linha de corte. O que eu fiz? Coloquei ele aqui, batendo. A linha de corte desse lado, por isso que eu fiz aquele desenho, aquele risco aqui, batendo com essa linha batendo com essa. Tá certinho? Coloquei um calço aqui, um resto de madeira, aquele resto que nós cortamos primeiro, aquela cunha que sobrou. Eu preguei 2 pregos aqui só para que ele não ande para esse lado. Botei um toco aqui no final, para que ele não venha para cá. Trouxe aquela régua para frente um pouquinho, para encostar a quininha dele, ok. Se eu quiser agora ainda para ter mais segurança, eu coloco um segundo toco aqui e prego 2 pregos aqui. Ele não tem como se movimentar. Então ele vai ser obrigado a cortar os dois por igual. Quando eu acabar essa peça, eu tiro essa peça. Depois, eu ainda não risquei essa, mas depois de riscada, colocamos essa peça aqui. Encaixei nesse gabarito, a nova, ele vai cortar exatamente igual, ele vai cortar essa primeiro. Então um gabaritozinho simples, uma gambiarra que a gente está fazendo para que ele fique totalmente travado e que ele corte por igual os dois lados de cima. Eu vou colocar aquela madeira, aquela ripa em cima aqui, na diagonal, vou prender o grampo C aqui para que isso não se levante na hora do corte, e vou fazer esse corte. Eu só queria te mostrar essa gambiarra que eu fiz, eu coloquei ele na linha, o segredo é colocar na linha, colocou na linha, batendo com essa linha de corte, com essa linha, você calça ele com pregos. Cada ripinha, cada sarrafinho, cada resto de madeira que você colocar, cada toquinho tem que ter 2 pregos, para que ele não tenha como se movimentar. Travou aqui, ele vai cortar igual.
Tá aí, pessoal, coloquei aquele terceiro que eu fiquei com medo dele vir pra cá. Tá totalmente travado, coloquei o sarrafo, aquela ripa de telhado com o grampo C aqui. Então não tem como levantar, agora é só cortar. Cortei esse, eu tiro e ponho esse. Eu não vou desmontar o gabarito que eu fiz agora, porque eu vou usá-lo para cortar a segunda peça em cima. Tá aqui, tá cortado já na linha, tá retinho esse lado. De cima, falta a parte de baixo. Nós vamos resolver a parte de cima primeiro. Dá aquela limpada na área. O lado que eu cortei, o lado chanfrado, vai pra cá. Tem que seguir os dois lados. Se eu inverter isso aqui já não vai dar certo. Ok, tá encostado. Botar o grampo C porque é minha segurança, que isso aqui não voe na minha cara. Pessoal, tá cortado os dois iguais. E os dois de baixo estão batendo certinho, retos ainda. Agora nós vamos inverter. Nós vamos cortar esse de baixo. Só que o de baixo, eu preciso desmontar todo esse gabarito, colocar ele. Eu não posso confiar no gabarito. O gabarito eu confio quando tá na mesma posição. Por exemplo, fui cortar as peças de cima, então ele servia para as duas peças de cima. 4 peças para cortar em cima, 8 peças e assim por diante. O de baixo é outros 500. O de baixo é outra situação. Eu já passei aqui aquela linha que eu fiz com o esquadro, porque eu vou colocar ela aqui na posição, eu vou achar de novo. A hora que estiver batendo essa ponta com a linha de corte e essa ponta riscada com essa linha aqui, aí eu monto as ripinhas, os sarrafinhos, espremendo ele, para que ele não se movimente, para que ele fique paralisado ali enquanto a gente corta. Não tem muito segredo, eu vou montar isso aqui rápido, a gente volta para cortar essas duas pontas, e aí vamos para o sarrafo de ligação. Pessoal, parte de baixo agora. Coloquei na linha de corte, como você pode ver, tá retinho. Aí eu preguei esse sarrafo aqui, preguei esse comprido, preguei um aqui empurrando ele. Botei o cantinho, a quininha aqui, bem a quina da minha régua guia, para ele não ir para lá. Tá ok, tá travado. Consegui achar aquela cunha, que é a que eu prefiro porque ela é mais comprida, ela me dá mais segurança. Mesmo na quina aqui, ela tá bem apertada, então ela tem um espaço, um jogo maior para trabalhar. Achei ela, beleza. O que é importante agora, que eu esqueci de dizer, que é muito importante, você não pode esquecer. Por exemplo, vamos cortar as partes de baixo agora. Montei esse gabarito todo. São ripinhas, na verdade, que não deixam ele andar, que ele fique paralisado com o risco aqui no nível. Ok, tirei o primeiro, o restante vai ser todos iguais. Se eu tiver que fazer 4 peças, o do móvel terá 4 peças, então eu vou ter que fazer 4. Tô fazendo 2 porque é um exemplo para você. Se eu fosse fazer 4, vou cortar a parte de baixo. Montei esse gabarito, cortei, tiro essa peça e coloco a próxima. Corta a parte de baixo dela. Corta a terceira peça, corta a quinta peça, corta a sexta peça. Se eu for fazer 20, corta os 20 de uma vez. Todos os peças na parte de baixo. Aquilo que fizemos anteriormente na parte de cima. Corto o primeiro, corto o segundo, tiro, corto o terceiro. Eu aproveito esse gabarito montado para cortar todos os pés da parte de cima primeiro. Depois todos a parte de baixo primeiro. Para que todos eles... Não importa se são 2 pés, são 4 pés, são 20 pés, eles têm o mesmo comprimento, o mesmo formato. Não dá para montar esse gabarito agora para fazer a parte de baixo, fazer um, desmontar, fazer a parte de cima. Vai dar errado. Você tem que fazer todos no mesmo sentido. Eu vou cortar agora já esses dois na parte de baixo. Vou fazer esse corte, vou substituir, colocar o próximo, cortar o segundo. Aí a gente acaba a preparação deles para fazer o arredondamento e a peça de ligação. Agora eu só vou tirar, vou cortar o próximo. Tá feito, você pode ver que já tá no formato. Já tá feito. Vou cortar o próximo de cima agora. Encaixou, tá batendo. Por isso que é importante. Se eu fosse cortar mais 2 desse, ou mais 4, ou mais 8, já cortaria todos eles, só ia substituindo e colocando, porque já tá montado o gabarito pra ele. Todos da parte de baixo agora. Isso é muito importante que você saiba, porque isso faz muita diferença na hora da montagem. O nosso pé retrô tá praticamente feito. Já vamos fazer já vou explicar o arredondamento, já vamos fazer a peça de ligação. Só vou finalizar esse último corte aqui. Tá feito os dois, pessoal. Vamos agora falar do arredondamento. Eu vou desligar essa serra da tomada, para não dar bobeira. Pessoal, os dois estão exatamente iguais, em cima e embaixo. Mesmo corte, mesmo ângulo, os dois. Se você quisesse unir esses dois, fazer ele mais grosso também, com uma cola de alta performance, você poderia fazer isso. Deixava de um dia para o outro no sargento, você teria um pé ainda mais bonito. É mais uma opção que a gente tem para fazer pés retrôs, que na frente você vai aprender outras técnicas. Mas hoje vamos a essa. Eu vou usar os paralelos no móvel. Eu preciso dar uma quebrada nessa quina.
Essa quina aqui, essa madeira tá com 2 centímetros. Não dá pra usar isso aqui na tupia, fazer esse arredondamento na tupia. Por isso que eu te ensinei várias e várias técnicas de arredondamento. Porque aqui na tupia, você usar a fresa de arredondamento, ela é muito fina. Vai ficar um abaloado, não vai ter uma quebra de quina. Vai ter ela inteira abaloada, inteira arredondada. Vai ficar uma coisa muito horrorosa, muito estranha. Um móvel com cara de não profissional, um móvel com cara de fundo de quintal. Vai ficar uma coisa muito estranha. Você precisa manter a estética do móvel. Isso é muito importante, você tem que ter essa noção. Se ele é grosso, se ele fosse ter essa grossura, um caibro que eu fiz super retrô num caibro, eu posso dar uma quebrada com a fresa de arredondamento. Ela tem grossura para isso, tem espessura para isso. Sarrafo normal de pinos de 2 centímetros não dá, vai ficar muito feio. Então você vai ter que usar uma técnica mais delicada. Quebrar um pouquinho de nada aqui com a plana manual, como eu já te ensinei, ou com a grosa, ou com o formão, coisa mínima. Marca daqui pra cá, daqui pra dentro, tudo em 2 lugares, meio centímetro, daqui pra cá meio, dá aquela quebrada rápida e lixa. Ou até menos, 3 milímetros, até menos, é só uma quebrada de leve nas 4 quinas, para isso ficar bonito. Porque ele tem que manter o aspecto quadrado, não arredondado. Isso é uma regra do pé retrô para que não fique um aspecto feio, para que não fique um móvel com uma cara horrorosa. A pessoa bate o olho naquilo, sabe que aquilo tem cabo, tem cara de cabo de vassoura, não vai ficar legal. Então você tem que dar essa leve quebrada na mão. Ou na própria lixa mesmo, você pode com o pinos é muito fácil, você pode quebrar com a lixa, ou dar uma passada com a plana rápida. Eu vou fazer com a grossa, que eu prefiro, que é mais rápido. Passa a grossa só quebrando a quina e dou uma lixada, tá feito. Já vou trazer ele pronto, você já aprendeu isso nas outras aulas. Se você não viu, você vai aqui embaixo na descrição, tem todas as aulas, todos os links, todas as temporadas, você procura lá as aulas de arredondamento, manual, para você aprender a fazer essa técnica. Quem já assistiu sabe. Eu vou preparar isso, a gente já volta para fazer a ligação, porque vai uma peça aqui ligando esses 2 pés. Ele vai unir esses 2 pés para aí sim poder ser instalado no móvel. Pessoal, vamos lá. Eu dei uma lixada neles, dei uma leve quebrada aqui com a grossa, como eu te falei, lixei com aquela lixa 60. Então você vê que tá um acabamento mais fino, não tá um acabamento bruto, não tá uma coisa muito arredondada. Ele mantém o quadrado, só que a quininha, bem delicada, ele tem um leve arredondamento, que é o que eu queria, esse efeito que eu queria que ele desse na peça. Fiz uns riscos aqui, eu cortei um sarrafinho aqui de 4, você pode cortar com 5 aqui, eu não tinha um sarrafo de 5 aqui agora pra cortar. A mão eu tinha esse daqui, dei uma limpada nele, fiz com 4 centímetros, você pode fazer com 5, eu fiz com 20 centímetros de comprimento, para fazer a ligação. Como é que eu fiz a ligação? Da ponta para cá, eu joguei 1 centímetro, que é a distância que eu tenho aqui. Então eu tenho que colocar ele aqui em cima, já marca daqui para cá esse 1 centímetro. Ele tem que estar totalmente reto aqui batendo. Põe uma régua, alguma coisa, que isso aqui continue com essa parte. Mesma coisa você vai fazer desse lado. Eu vou ampliar um pouquinho, distanciar a câmera para que você veja melhor. Eu acho que assim você vai ver melhor. Então a peça tá aqui, ela vai entrar aqui. E a segunda eu fiz a mesma coisa. Daqui para cá eu marquei esse 1 centímetro, ela vai entrar aqui. Vai ser unida. Essa largura dessa peça, tem que bater aqui em cima, ela tem que estar rente dos 2 lados, tá? Essa largura aqui vai depender muito da largura do seu móvel, ele tem que ser um pouco menor do que a largura do móvel. Por exemplo, se o móvel tiver 30 centímetros, você vai fazer isso aqui com 25. Se o móvel tiver 40 de largura, você vai fazer isso aqui com mais ou menos uns 35. Um pouquinho menor, 34, 32, você vai calcular na hora que ele não fique exagerado, ele não pode sair pra fora do móvel, claro. É só uma base, isso aqui é só um exemplo. Eu fiz dos 2 lados, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um furo já aqui, eu vou fazer 2 furos aqui, com uma broca fina, pra passar parafuso de madeira, um parafuso comprido de uns 6 centímetros, um parafuso bom. Então eu já vou fazer uma broca fina aqui, pra isso vazar do outro lado, pra eu saber do outro lado onde é que vai ser o furo. Quando ele vazar desse lado, aqui eu vou fazer cavas, uma cava de 2 milímetros, 3 milímetros, só pra que entre um tampãozinho. A cabeça do parafuso entre mais pra dentro, 2 tampõezinhos. Se você quiser, pra ficar mais estético, não vai aparecer porque isso aqui é pé, fica por baixo, não precisa, mas se você quiser, já tem aquela técnica agora de esconder parafuso, cabeça de parafuso, você dá uma quebrada em volta aqui e levanta ele com o formão, faz uma parte mais comprida, faz as cavas, coloca os parafusos embutidos, depois cola, espera 24 horas no grampo C, isso secando, é uma outra opção. Vou fazer com tampão para ganhar tempo. E se você quiser ainda, que é como eu faço, não vou fazer hoje pra gente não perder tempo, aqui você dá uma cavada, marca com o formão, lá do chanfrado para dentro, lá do reto para fora, é parede, afunda mais ou menos uns 2 milímetros, 1 milímetro aqui, tira essa camada, de forma que ele encaixe aqui. Vai dar mais segurança pro seu pé. Também é mais uma opção que você tem. Eu faço desse jeito. Não vou fazer hoje, porque você já sabe fazer isso, já aprendeu nas aulas de entalhe. Só tô te ensinando como vai ficar ainda mais reforçado isso. Vou fazer isso para depois fazermos a instalação dos parafusos que vão fixar ele, que é a parte final. Vou fazer os furos, vou fazer as cavas, passar os parafusos. Isso aqui é colado. Além dos 2 parafusos, isso aqui vai ser colado. Pessoal, fiz os 2 furos desse lado, vazei para cá. São 2 furinhos pequenos. Faço por aqui, porque aqui tá arriscado. Eu contornei, na verdade, eu coloquei ele aqui e contornei com o lápis. Dei aquele 1 centímetro de distância, coloco aqui, contorno com o lápis, eu sei onde é que tá a marcação de onde vai ser a peça. Então eu fiz os 2 furos, agora eu viro do outro lado, vou fazer aquela cava. Uma cava com uma broca 3/8.
Fiz as minhas duas cavas até com meio centímetro, mais ou menos uns 5 milímetros, vai dar ótimo, vai dar certinho pra mim encaixar os parafusos aqui. Você coloca um parafuso no seu que fique pra dentro, que você calcule aqui, ó. A cabeça vai ficar mais ou menos aqui, eu tô colocando de lado. Um bom tanto pra dentro. Esse parafuso deve ter por volta de uns 5 centímetros e meio, 6. Parafuso comprido. Que ele tenha como agarrar legal lá e tenha como segurar isso com firmeza. E cola, como eu já te falei. Eu não vou colar o meu. Você vai colar o seu. Além dos parafusos, você vai por cola. Ele vai dar mais segurança pra você. Deixei a ponta pra fora pra ter como engatar. Aqui eu tenho como mais ou menos basear. É bom se você puder colocar isso na morsa. Vai te dar mais firmeza para fazer isso. Pessoal, já fiz um traço aqui continuando, aquele risco daqui. Fiz um traço para cá. Então eu tenho como colocá-lo aqui na direção, que essa parte fique reta aqui, que ela tem que estar totalmente reta, senão não vai dar o encaixe certo na hora de colocar isso no móvel. Agora é só, passou cola, a parafusar isso. Ok, tá feito um lado, vou virar e fazer o outro. Aqui vão 2 tampões, você já sabe disso. Pessoal, tá furado, supostamente tivesse colado, ou com aquele engate, tá com os 2 furos aqui, ele já tá feito. Então agora o que eu vou fazer? Vou botar tampão aqui para nós sinalizarmos. Eu não vou nem mostrar o tampão, porque você já sabe como é que faz. Faz um toquinho, uma cavilha de pinos, coloca aqui, corta o excesso e lixa. Tá feito. Só que eu quero te mostrar como é que você instala isso. Por isso que a importância dessa peça estar batendo aqui, tá totalmente reta. Essa parte é muito importante. Nós vamos fazer 2 furos aqui, um furo aqui, um furo aqui. Vamos atravessar esse furo. Você pode colocar os parafusos comuns, parafusos de madeira, fazer uma cava para que ele entre mais, se entre no móvel, agarre no móvel, na parte de baixo do móvel. Mas eu dou preferência a parafuso com porca, porque é um pé. Isso aqui não tem que ter chance, não pode ter chance de quebrar nem de sair. Então um parafuso com cabeça chata e porca e arruela, ele vai ficar melhor. Vai ficar aqui embaixo, não vai aparecer, ninguém vai ver que essas partes vão esconder, praticamente ninguém vai ver. Se você quiser, você faz uma cava aqui, põe essa porca com parafuso, usa uma chave canhão, aquela porquinha pequenininha, corta o excesso de parafuso da ponta, para que ela consiga apertar a porta, embute essa porca, dá para fazer isso também. Prefiro fazer dessa forma porque fica mais seguro. Vou colocar os tampões, vou fazer os furos, vou colocar essa peça numa madeira qualquer que eu tiver aqui, pode ser até resto de obra, só para gente simular que é um móvel. Pessoal, peguei aqui uma tábua qualquer, resto de tábua de obra, fiz um furo, já coloquei os tampões aqui dos 2 lados, já tá colado, já tá lixado, ok? Fiz 2 furos aqui. Desses 2 furos, eu coloquei aqui, só para você entender, vou simular, coloquei ele aqui. Você vai contar da beirada, a sua tábua vai estar quadrada, vai estar retinha, claro, vai estar no esquadro. Eu contei daqui a mesma distância, então vamos supor que eu marquei daqui pra cá, antes de fazer esse furo. Daqui pra cá eu marquei 5 centímetros, 10 centímetros, eu marquei 10 mais 10. Aí eu passo uma linha. Aí eu posso colocar rente a essa linha, a beirada dele, pra, com a furadeira, fazer os 2 furos. Então só simulando pra você entender como é que você vai instalar isso. Passei 2 parafusos, aqueles parafusos, ele tem que passar dessa distância. Cabeça chata, ele tem que passar daqui pra ponta poder sair daqui. Parafuso cabeça chata, não põe parafuso cabeça panela que vai ficar horrível, porque isso tem que ficar do máximo escondido. Então você vai ver que dá pra gente fazer uma mesinha com esse tipo de pé. Eu fiz 2, seriam 4 no caso, pra você entender, pra ganharmos tempo, porque é uma aula. Mas você pode fazer uma mesinha de café da manhã, você pode fazer uma mesinha para notebook, você pode fazer um mini armário, uma mesinha de cabeceira de cama, enfim. Esses pezinhos vão te dar muitas possibilidades. Um mini rack que não aguente muito peso. Então, vamos simular que eu coloquei cola aqui, antes de encaixar os parafusos, fiz os furos, coloquei ele, com ele marcado naquela linha que a gente fez, supostamente, nós furamos já para marcar o lado da tábua. Passei cola, isso aqui vai estar colado também, aqui vai cola, além do parafuso, não confia só no parafuso. Ok, vou colocar a porca aqui, nos 2, vamos apertar isso. Você vai apertar com o dedo na cabeça do parafuso, por baixo, sentindo, de forma que ele fique rente. Ficou rente, tá bom. Tá colado, ele vai esgoelar essa cola, ok, tá apertado. Tá feito o nosso pezinho retrô. Eu vou distanciar a câmera para você ver melhor. Pessoal, tá feito o nosso pezinho retrô. Tá instalado, as cabeças estão rentes. Se você quiser por segurança, você pode colocar uma segunda trava aqui. Poderia fazer isso também, no mesmo sistema dessa, só que essa vai de lado. Corta na mesma largura, coloca aqui, é parafuso do mesmo jeito, se você achar que precisa. O meu tá bem firme, só que se estivesse colado não tem como soltar. Pessoal, tá feito o nosso pezinho retrô. Se no caso você vai fazer 4, é claro, eu fiz 2 para você como exemplo. Pessoal, espero que você tenha gostado dessa aula, espero que te ajude. Fazer um pé retrô não é difícil, mas requer essas explicações que eu tive que te passar, por isso que a aula foi um pouquinho mais demorada. São muitos detalhes que você precisava saber para fazer certo. Não é chegar aqui, cortar em diagonal e acabou, não. Tem todos os gabaritos que você precisa, os segredos que você precisa para que isso fique forte e firme. Precisava te passar isso. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a você que compartilha, você que tá com a gente, você que tá inscrito no canal, você que tá inscrito, se inscreve para ajudar a gente.
gente. Deixa seu like aqui embaixo. Pessoal, obrigado a você que comenta. Pessoal, obrigado ao pessoal do Pix, ao pessoal do Apoia-se que ajuda a gente. Muito obrigado, pessoal. Muitas coisas virão daqui pra frente agora. Vamos iniciar alguns móveis, algumas coisas que vendam, porque isso daqui te abre muitas opções de venda. Pessoal, até a próxima aula. Fiquem com Deus.